O mundo parou. Em 25 de junho de 2009, uma notícia chocante abalou o planeta. Michael Jackson, o rei do pop, havia partido. Sua música, seus passos de dança, sua mera presença haviam cativado gerações. Ele era mais do que um artista. Ele era um fenômeno cultural. Agora, aos 50 anos, ele se fora, deixando um legado imortal. A causa oficial? Parada cardíaca. Mas a verdade parecia mais complexa. No entanto, sussurros de dúvida começaram a circular. As pessoas questionavam o que realmente aconteceu. Teria sido realmente uma morte natural? Ou havia mais por trás dessa tragédia? Ou haveria algo mais sinistro por trás da tragédia? A dúvida pairava no ar. A morte do rei do pop deixou um vazio na indústria da música, um vazio que parecia impossível de preencher. Fãs lamentaram, críticos refletiram e teorias da conspiração se espalharam como rastilho de pólvora. A dor era palpável. Em meio aos rumores e especulações, um nome emergiu das sombras, um nome sussurrado com uma mistura de medo e suspeita: Sean Diddy Combs. O mistério só aumentava. Sean Combs, mais conhecido como Diddy, era uma força em ascensão na indústria musical. Um empresário astuto e músico talentoso, ele havia subido a escada do sucesso em um ritmo vertiginoso. De rapper a produtor e executivo de gravadoras, a ambição de Diddy parecia não ter limites. No entanto, alguns se perguntavam se essa ambição teria cobrado um preço alto demais. Estaria a ascensão meteórica de Diddy de alguma forma entrelaçada com a queda trágica de Michael Jackson? A pergunta pairava no ar como uma nota desafinada. Aparentemente, a relação entre eles era de mútuo respeito, mas por trás da fachada de cortesia profissional, será que corria uma correnteza de inveja e rivalidade? Rumores de uma relação conturbada entre Jackson e Combs circulavam há anos, alimentados por fofocas e especulações da mídia. Algumas fontes afirmavam que Jackson se sentia ameaçado pela crescente influência de Diddy na indústria da música, especialmente com o sucesso de seus novos artistas. Outros sugeriam que havia uma disputa financeira, um choque de titãs por direitos autorais e royalties milionários, que se intensificou com o passar dos anos. Seja qual fosse a verdade, era evidente que a relação entre o rei do pop e o ambicioso magnata era muito mais complexa do que parecia, cheia de nuances e rivalidades ocultas. A indústria musical é um mundo competitivo, um jogo de cobras e lagartos onde poder e dinheiro muitas vezes superam talento e integridade, criando um ambiente de constante tensão. Seria possível que a rivalidade profissional entre eles tivesse se transformado em algo mais sombrio, algo muito mais sinistro? Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas as especulações continuam. A possibilidade, por mais remota que fosse, era assustadora. Diddy, movido por inveja e uma sede insaciável por supremacia, poderia ter visto Jackson como um obstáculo, uma estrela em declínio cujo brilho ainda ofuscava o seu. O pensamento era perturbador, quase impensável. No entanto, as sementes da dúvida haviam sido plantadas. Teria a inveja levado Diddy a tais extremos? Teria ele orquestrado a morte de Jackson, eliminando a competição e garantindo sua posição no topo? A teoria parecia absurda, coisa de tabloide sensacionalista. Mas à medida que mais detalhes emergiam sobre os últimos dias de Jackson, a possibilidade, por mais improvável que fosse, tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Advogado do diabo. Examinando as evidências. É preciso dizer que as provas contra Diddy eram circunstanciais. Não havia nenhuma arma do crime, nenhuma confissão bombástica. No entanto, uma série de coincidências e perguntas, sem resposta, continuavam a alimentar as especulações. Por exemplo, por que Diddy estava tão claramente ausente do funeral de Jackson?
E quanto às mensagens enigmáticas que Diddy postou nas redes sociais nos dias que se seguiram à morte de Jackson, esses detalhes aparentemente insignificantes, quando vistos sob a ótica da suspeita, assumiam um significado sinistro. A falta de provas concretas, em vez de dissipar os rumores, parecia apenas amplificá-los. Lucros acima de pessoas, seguindo o rastro do dinheiro. E então, havia a questão do dinheiro. A morte de Jackson, embora uma tragédia para sua família e fãs, foi um golpe de sorte para seus herdeiros. As vendas de discos dispararam e seu catálogo musical tornou-se mais valioso do que nunca. Teria Diddy, como o astuto homem de negócios que era, se beneficiado com a morte prematura de Jackson? A pergunta era incômoda, mas inevitável. Afinal, a indústria da música não é estranha a acordos escusos e ambições implacáveis. Seria possível que Diddy, motivado pela ganância e pelo desejo de capitalizar sobre o legado de Jackson, tivesse desempenhado um papel em sua morte? Um padrão de suspeitas, o passado sombrio de Diddy. Para jogar mais lenha na fogueira, circulavam rumores sobre o passado de Diddy. Histórias de seu envolvimento em outros negócios obscuros e supostas conexões com figuras poderosas do submundo do crime eram sussurradas pelos cantos. Embora essas alegações nunca tivessem sido provadas, elas lançavam uma longa sombra sobre a imagem cuidadosamente construída de Diddy. Seria Diddy um operador implacável, disposto a tudo para chegar ao topo? Ou seria ele apenas uma vítima do próprio sucesso, um alvo de rivais invejosos e fofocas maliciosas? A linha entre a verdade e a especulação tornava-se cada vez mais tênue. Dúvidas e discrepâncias, perguntas sem resposta. A intriga aumentava com as perguntas persistentes em torno das circunstâncias da morte de Jackson. Fãs e críticos se perguntavam o que realmente aconteceu. A explicação oficial de uma overdose de medicamentos, embora plausível, não convenceu a todos. Muitos acreditavam que havia mais por trás dessa história. O médico pessoal de Jackson, Conrad Murray, foi condenado por homicídio culposo por seu papel na administração da dose fatal de Propofol. A condenação trouxe algumas respostas, mas também levantou novas questões. No entanto, alguns acreditam que Murray era apenas um bode expiatório, um peão em um jogo muito maior e mais sinistro. Teorias da conspiração começaram a surgir. O que realmente aconteceu naquelas últimas horas de vida de Jackson? Havia outras pessoas presentes? Testemunhas não identificadas? Teria Diddy, direta ou indiretamente, desempenhado algum papel nos eventos que levaram à morte prematura do rei do pop? Ou outros amigos e associados? A verdade, ao que parecia, permanecia elusiva. Cada nova descoberta parecia apenas aprofundar o mistério. O peso da especulação, opinião pública e frenesi midiático. A mídia, como sempre, estava implacável em sua busca pela história. Cada aspecto da vida e morte de Jackson foi dissecado e debatido exaustivamente. A teoria de que Diddy poderia estar envolvido, por mais absurda que fosse, forneceu farto material para manchetes sensacionalistas e especulações intermináveis. A opinião pública estava dividida. Alguns descartavam as acusações contra Diddy como infundadas e absurdas. Outros, no entanto, achavam as evidências circunstanciais convincentes demais para serem ignoradas. O Tribunal da Opinião Pública, ao contrário de seu equivalente legal, não exige prova além da dúvida razoável. No Tribunal da Opinião Pública, Diddy já estava sendo julgado. A busca pela verdade. Uma jornada interminável. A verdade, como dizem, é muitas vezes mais estranha que a ficção. No caso da morte de Michael Jackson, a linha entre realidade e especulação tornou-se irremediavelmente turva. Teria Diddy algo a esconder? Ou seria ele apenas um inocente espectador apanhado no fogo cruzado de uma teoria da conspiração?
As respostas, como cacos de um espelho quebrado, permaneciam espalhadas e incompletas. A busca pela verdade, ao que parecia, era uma jornada sem destino.